Questão número 2 da prova de técnico da Fazenda Estadual 2014, prova de língua portuguesa, não é isso? Mais uma questão de gramática. Em relação às estruturas linguísticas do texto, está falando sobre gramática, né? Assinale a opção correta. Vamos lá. É preciso considerar a direção que devem tomar as políticas públicas para alcançar maior eficiência. Primeiramente, deve-se pensar em maneiras para motivar o servidor de carreira, incentivando-o a empreender ações que propiciem melhoras na administração pública. Isso inclui tanto a oferta de treinamento adequado, quanto uma maior interação entre órgãos de controle, Controladoria Geral, Tribunal de Contas, Ministério Público e o restante da administração pública. Outra ideia para motivar os servidores públicos de carreira é a regulamentação da possibilidade de ascensão funcional das atividades de nível médio para outras de nível superior por meio de concursos internos. Muito bem, analisando a alternativa, prejudicam-se a informação original e a correção gramatical do período ao se substituir é preciso por é necessário na linha 1. É preciso considerar a direção que devem tomar as políticas. É necessário considerar. Não prejudica. Então, a alternativa é incorreta. O sentido é o mesmo, né? B. A forma verbal devem, na linha 1, então está aqui, devem, está no plural, porque concorda com o sujeito às políticas públicas. Vamos analisar. O que é preciso? Considerar a direção que devem tomar as políticas públicas para alcançar maior eficiência. Veja, toda essa oração que vamos sublinhar aqui em vermelho, toda essa oração aqui, ela é sujeito do verbo ser aqui, ó, do é preciso. Só perguntar o que é preciso? Considerar a direção que devem tomar as políticas públicas para alcançar maior eficiência. Mas a pergunta, pessoal, não é essa, né? A pergunta que foi feita aqui é: o verbo devem, aqui, está no plural porque concorda com o sujeito desta oração, que seria as políticas públicas. Vamos analisar. Considerar a direção que devem tomar as políticas públicas, ok? Quem que deve tomar direção? As políticas públicas. Então, as políticas públicas é que devem tomar alguma direção, perfeito? Portanto, a forma verbal devem está no plural, porque concorda com o sujeito, sim, que é as políticas públicas, a alternativa correta. Só para lembrar, viu, pessoal, essa oração inteira aqui, ao considerar até eficiência, a oração inteira é sujeito do é preciso. Mas dentro dessa oração eu também posso ter sujeito, e foi o que realmente ocorreu aqui, né? As políticas públicas devem tomar uma direção para alcançar maior eficiência. Vamos para a alternativa C, análise dela. O segmento que propicie melhoras na administração pública, linhas 5 e 6, olha, que propicie melhoras na administração pública, tem natureza explicativa. Bem, vamos analisar. Deve-se pensar em maneiras para motivar o servidor de carreira, incentivando-o a empreender ações às quais propiciem melhoras. Esse que pode ser substituído por as quais, que é um pronome, então ele é um pronome relativo, né? Relativo. Pronome relativo, pessoal, ele está no início de oração subordinada adjetiva, ok? Então, não tem natureza explicativa, porque as orações subordinadas adjetivas podem ser restritivas e podem ser explicativas. São explicativas quando tem vírgula, e aqui, olha, não há vírgula.
Então, não havendo vírgula, ela é restritiva. Então, a natureza é restritiva. Essa está incorreta. Pessoal, mais uma vez lembrando, em questões de gramática um pouco mais aprofundadas, como esta questão número 1 e 2, que analisamos na aula anterior, a questão 1, e nesta aula, a questão 2, é necessário, quem não tem essa base, que assista o nosso curso básico de língua portuguesa, tá? Para não ficar perdido aqui, como, por exemplo, entender a oração subordinada restritiva e explicativa, tá ok? Letra D. A substituição de quanto por como prejudica as relações sintáticas do período na linha 7. Então, isso inclui tanto a oferta de treinamento adequado, quanto uma maior interação, ou tanto como uma maior interação não prejudica, portanto, a alternativa é incorreta. Eu posso substituir quanto por como. E as duas ocorrências de para na linha 10 e 13, está aqui, para motivar, e linha 13, né, 10, 11, 12, 13, para outras de nível superior. As duas ocorrências de para têm a mesma função sintática nos períodos em que são empregadas. Enfim, olha, outra ideia para que se motive os servidores de carreira. Então, olha, outra ideia é a regulamentação. Essa é uma oração. Essa daqui, olha, para que se motive os servidores, esse para introduz aqui uma oração chamada reduzida de infinitivo, ok? Então, a função sintática é de introduzir a oração subordinada, reduzida. Aqui, de nível médio para outras de nível superior, é uma função meramente de ligação, né, típica da preposição. Aqui, ele exerce a função, na verdade, de para que, a fim de que, de conjunção subordinativa, introduzindo uma oração. E aqui, preposição ligando uma coisa a outra, funções sintáticas distintas, portanto, essa alternativa está incorreta. Na próxima aula, trataremos da questão de número 3 dessa prova de técnico da Fazenda. Ok, pessoal? Bons estudos, então.